Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em Hebreus. E agora vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao verso 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Nosso Deus, nós pedimos que mais uma vez o Senhor nos conduza pela Tua palavra, que Teu bendito Espírito Santo aclare a nossa compreensão, para que nós não sejamos como aqueles que são tardios para ouvir, mas que estejamos dispostos a deixar de lado ou de parte os fundamentos e prosseguir para a perfeição, crescendo no conhecimento do Teu Filho e da Tua palavra. Nos ilumina, portanto, porque sem a Tua graça, sem a Tua permissão, nós não podemos fazer isso. Nós queremos, Senhor, de coração nos entregar a Ti e suplicar que o Senhor nos ouça, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há duas interpretações mais comuns dessa passagem que eu acabei de ler. A primeira é que se refere a crentes verdadeiros que caíram, eles perderam a salvação e somente casos mais radicais é que não podem voltar. Geralmente é defendida por alguns arminianos, nem todos. É um erro pensar que todos os arminianos acreditam que o crente pode perder a salvação. Alguns arminianos acreditam que a salvação, uma vez adquirida, ela é para sempre. Mas, no geral, arminianos da linha pentecostal, alguns metodistas, seguem essa perspectiva de que aqui o autor está falando de crentes verdadeiros que caíram e perderam a salvação. A outra posição é que se refere a pessoas que eram membros das igrejas, que experimentaram muita coisa referente à vida cristã, mas nunca tiveram uma experiência real de conversão. Elas não foram realmente salvas e, portanto, o que está sendo descrito aqui não é a perda da salvação, mas a perdição de quem nunca de fato foi salvo, se concretizando no momento em que eles abandonam a igreja. Eu creio que essa é a posição que traz menos problemas. A outra posição, que diz que a passagem está falando de maneira hipotética, exortativa, e que, na verdade, está descrevendo crentes verdadeiros, mas a queda deles é uma hipótese que serve para alertá-los a permanecer. Essa interpretação tem muita gente boa e séria que defende também, mas eu creio que ela não se encaixa tanto no contexto como essa última que eu tinha mencionado, de que se refere a pessoas, membros das igrejas, que nunca tiveram uma experiência real de conversão. Essa, como eu disse, é a posição que menos traz problemas, mas lembremos que, como o próprio autor diz, há partes difíceis de entender na Bíblia, e nenhuma posição resolve totalmente os problemas dessa passagem. Por isso nós vamos precisar de alguma humildade aqui. A grande questão é saber a quem o autor se refere. Nós vimos no estudo anterior que ele vem exortando aqueles cristãos sobre o estado em que eles viviam. Do capítulo 5 até 14, ele faz uma advertência contra a estagnação, dizendo que eles deveriam ser mestres devido ao tempo recorrido, mas porque há coisas difíceis de explicar e eles se tornaram tardios em ouvir,
eles eram incapazes de receber esse ensinamento. O nosso autor tem em mente, especialmente, a tipologia envolvendo Melquisedeque e Cristo, que ele dá início no verso 10 e retoma no capítulo 7. Estamos aqui, portanto, no meio de um parágrafo, um parênteses, aliás, desculpe, em que ele trata da questão da necessidade da perseverança. Depois de adverti-los com relação à acomodação, ele os exorta a progredir na fé. Capítulo 6, de 1 a 3, ele diz: vamos nos deixar levar para o que é perfeito, deixando de lado aquilo que é a base, os princípios elementares da doutrina de Cristo, que vocês já aprenderam. Não é que vamos desprezar, é que não vamos ficar remoendo isso o tempo todo. Para progredir, a gente tem que firmar-se no alicerce e crescer. Ele menciona arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mão, ressurreição de mortos, juízo eterno, que ele considera como sendo aquilo que é básico e fundamental, doutrinas que estão no Antigo Testamento, que os judeus cristãos já haviam aprendido e que formam a base em cima da qual eles deveriam progredir para as coisas mais completas, como, por exemplo, a complicada tipologia do Antigo Testamento no que se refere a Jesus. E no verso 3 ele diz: isso faremos, ou seja, nós progrediremos se Deus permitir. E em seguida ele diz: um caso em que Deus não permite é esse da apostasia. Faremos se Deus permitir. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, etc., e caíram, é impossível renová-los para arrependimento, para que eles possam outra vez progredir. Porque tendo passado por tudo isso que passaram, uma vez que voltaram atrás, não há possibilidade de renovação. Esse é um caso em que Deus não permite. Ele não permite o verdadeiro apóstata voltar. Eu quero destacar aqui alguns pontos da passagem para a nossa compreensão, com o objetivo de torná-la clara para nós, se isso for possível. Na verdade, são 3 pontos. 4 pontos aqui. O primeiro é o seguinte: se a nossa interpretação está correta, e o autor de Hebreus aqui está falando de pessoas que não eram crentes, é possível então, pelo que está sendo dito aqui, alguém ter uma experiência religiosa muito profunda, sem que seja realmente convertido, salvo, nascido de novo, justificado, regenerado. O texto, nesse caso, na nossa interpretação, está se referindo aos judeus que haviam se tornado cristãos em algum momento da vida deles, eles escutaram a pregação apostólica de que o Messias de Israel era Jesus Cristo. Eles creram em Jesus Cristo, abandonaram as sinagogas, foram batizados, participaram da vida das igrejas, participaram de todos os privilégios que os cristãos tinham em Cristo Jesus, como os meios de graça, mas agora eles já abandonaram a fé e voltaram ao judaísmo. Eles não estavam mais andando no meio da comunidade cristã. E é isso que o nosso autor não deseja que aconteça com os que ficaram. Por isso que ele escreveu essa carta, para evitar que essa experiência aqui seja a experiência deles, de gente que tinha experimentado tudo o que é possível experimentar do cristianismo, sem passar a linha da conversão. Olha como ele descreve a experiência que essas pessoas tiveram. Primeiro, verso 4, eles foram iluminados. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, eles foram iluminados. A luz do Evangelho brilhou, eles perceberam que Cristo era o Messias, o entendimento dele que estava em trevas foi a um ponto aclarado, eles compreenderam, eles acreditaram que aquela pregação era verdadeira, foram recebidos na igreja e foram batizados, e mesmo assim não eram crentes de verdade, porque uma pessoa pode intelectualmente entender que o cristianismo faz sentido,
que as reivindicações dos cristãos são lógicas e claras e que têm evidência suficiente, uma pessoa pode ser intelectualmente persuadida da verdade e ainda assim o seu coração não ser regenerado. Então, elas receberam alguma luz. Devemos lembrar que o Espírito de Deus, ele atua não só nos crentes, mas também nos descrentes. Na humanidade em geral, ele trabalha trazendo conhecimento da verdade, esclarecimento, é o que nós chamamos de graça comum, perspectiva, amor à verdade, virtudes como justiça, retidão, embora que sempre imperfeitamente por causa da natureza corrompida do homem. Mas uma pessoa descrente, ela pode entender, ela pode perceber que as reivindicações do cristianismo, elas são verdadeiras, elas fazem sentido, pode até se sentir atraído ao cristianismo, pode se sentir intelectualmente confortável com as demandas do cristianismo, pode até se fazer membro de uma igreja. Nesse caso, ele recebeu alguma luz a respeito da verdade, não quer dizer que ele foi regenerado, mas que ele teve compreensão e teve entendimento, embora não salvador, da realidade do cristianismo, da existência de Deus. Segunda coisa, dentro da experiência descrita aqui, está dito que eles provaram o dom celestial. Emocionalmente sentiram a alegria de fazer parte da comunidade. Provaram o dom celestial, talvez uma referência à participação da ceia do Senhor. A ideia de provar, o verbo provar aqui talvez nos remeta a isso, que eles participaram da ceia, provaram do pão, provaram do vinho, juntamente com os outros, e como acontece em pessoas que participam de determinados rituais, como a entrega de um diploma, a conclusão de um curso, um evento em que a pessoa foi diplomada ou reconhecida, há uma certa emoção, não é? Uma sensação que a pessoa tem ali quando está participando de alguma coisa desse tipo. E o coração religioso do homem é capaz de produzir emoções religiosas. Todo dia, milhões de pessoas que não conhecem a Deus verdadeiramente se organizam nas suas religiões para participar de rituais, fazer orações, cantar, e elas não conhecem a Deus. São aquelas religiões pagãs, as seitas, pessoas que de fato não conhecem a Deus, mas que cantam, que oram, que vão para a rua distribuir folheto, que dão oferta, dão dízimo, cantam no coral. O homem não regenerado é capaz de exercer atos religiosos e sentir prazer neles. É possível alguém chegar a esse ponto aqui. Diz aqui também o nosso autor que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo não só regenera, mas ele também desperta a compreensão, desperta o entendimento, ele provoca, atua no coração do homem não regenerado. E nesse sentido, quando diz aqui que se tornaram participantes do Espírito Santo, a ideia é que eles participaram nas operações do Espírito Santo, como uma pré-convicção de pecado, um despertamento para o seu estado real, algum entendimento das coisas de Deus, talvez isso pela imposição de mãos. O fato é que eles foram objeto dessa ação do Espírito Santo de Deus, mas não da ação salvadora. Quarto lugar, provaram a boa palavra de Deus, ouviram as pregações, sentiram o efeito da palavra de Deus em suas vidas, até mudaram no comportamento. Um descrente pode fazer isso, com medo do inferno, com medo de Deus, com medo do que vem pela frente, com medo da morte, com medo do desconhecido, ele de repente altera o comportamento dele. A palavra tem esse efeito, ele prova aquilo na sua vida. É possível. Provaram os poderes do mundo vindouro, talvez um pouco de esperança, de paz, de alegria, de sensação em fazer parte daquele povo que professava a Deus, mas todos aqueles poderes e virtudes do mundo vindouro, eles talvez participaram. Você me pergunta, como é possível isso acontecer? Eu penso em Judas. Judas teve tudo isso aqui, não é verdade? Iluminado, provou o dom celestial, fez sinais e prodígios, participou da ação do Espírito Santo, talvez ressuscitou mortos,
provou a boa palavra de Deus durante 3 anos em comunhão, provou os poderes do mundo vindouro juntamente com os 12, andava e saía com os 12, estava com Jesus. É impossível pensar que Judas tinha a intenção de trair Jesus desde o início. A intenção de trair já é no final. Mas ele passou 3 anos na companhia dos 12. Ele fez sinais e prodígios juntamente com os 12. Estava com eles entrando e saindo. Jesus os mandou em missão várias vezes. E nessa missão eles pregavam a palavra de Deus, anunciavam o reino de Deus aonde eles iam, exortavam as pessoas a se arrepender. Eu posso imaginar Judas fazendo tudo isso e não era convertido. E não era salvo. Ou seja, o meu primeiro ponto é esse. A que ponto o coração humano pode iludir alguém? Como disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o entenderá? O nosso coração de fato é enganoso. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Caminhos de morte. O perigo da religião, o erro que a religião pode nos induzir. Nós praticamos tudo aquilo que é pertinente ao cristianismo e de fato não existe regeneração. Segunda coisa que nós tiramos do texto aqui é que algumas destas pessoas que estão nas igrejas, porque há muitas dessas pessoas nas igrejas, algumas dessas pessoas que estão na igreja, não todas, mas algumas num determinado momento elas voltam atrás, o verniz é tirado, a capa é rasgada, o véu é rasgado no meio. Elas voltam atrás e renunciam a Cristo. Nosso autor diz, na palavra do nosso autor aqui, elas caem. Verso 6. Depois de dizer que elas foram iluminadas e provaram, se tornaram participantes, etc., etc., ele diz, e caíram. A queda aqui seria a negação de Cristo, o abandono da igreja e a rejeição de tudo aquilo que eles passaram. Talvez até dizendo, Jesus é maldito, se uma volta à sinagoga está implícita aqui. Isso mostra que toda aquela experiência, embora profunda, ela não tinha sido definitiva e final. Eles foram profundamente influenciados, mas não eram realmente convertidos, nascidos de novos, regenerados, e a queda aqui não é do estado da salvação, mas daquele estado inicial de privilégios ao qual eles haviam sido introduzidos. Talvez uma ilustração nos ajude aqui. Moisés mandou de Cádiz Barneia para espiar a terra prometida 12 espias. Lembram da história? No meio deles tinha 2 conhecidos, Josué e Calebe. A gente não sabe nem o nome dos outros 10. Mas os 12 atravessaram o Jordão, entraram na terra prometida. Os 12 comeram do fruto da terra, viram a terra, pegaram a terra na mão, beberam a água da terra, viram as riquezas da terra, provaram do fruto da terra, mas só tinha 2 que eram de fato, que quiseram a terra. Só tinha 2 que disseram, vamos conquistar. Os outros 10 disseram, nós não queremos nada com isso. Eu acho essa ilustração muito boa, de como alguém pode provar do cristianismo, experimentar a comunhão dos cristãos, sentir um pouco da alegria, experimentar alguma coisa nos cultos, se sentir elevado pela música, compreender algumas coisas e ainda assim ele não é convertido. Em algum momento, às vezes, pode acontecer que uma pessoa dessas volta atrás. Só que o voltar atrás aqui, no contexto dos hebreus, não é somente abandonar e seguir sua vida, mas é rejeitar se tornando um inimigo, que seria o caso de voltar ao judaísmo. Porque o judaísmo estava em pé de guerra com o cristianismo naquela época, declarando inclusive que todo nazareno era maldito, perseguindo e matando, quando possível, os cristãos através do braço do Império Romano, onde possível. Então não era só um abandono, mas era um abandono para se tornar hostil, uma rejeição com implicações de hostilidade. E
esse tipo de... Isso é o que no Novo Testamento é chamado de apostasia. É uma vez que as pessoas compreenderam, viram, perceberam, elas tomaram, e depois de ter por um tempo experimentado e visto, elas tomam a posição e a decisão de rejeição absoluta e de hostilidade por vezes. Isso é talvez aquilo que no Novo Testamento é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo, em Marcos 3:29, ou pecado para a morte, em 1 de João 5:16. Num certo sentido, é similar ao pecado dos fariseus, que Jesus disse que tinham cometido o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque os fariseus viram os milagres de Cristo. Eles experimentaram os poderes do mundo vindouro, escutaram a boa palavra de Deus, diante dos olhos deles. Cristo executou todos os sinais e prodígios. Não sabemos quantos fariseus comeram do pão que ele multiplicou ou da água que ele transformou em vinho. E depois, deliberadamente, tendo visto tudo isso, os fariseus disseram: ele tem demônio, ele faz isso pelos poderes de Satanás. E Jesus disse: todo pecado que se cometer, que o homem cometer, inclusive contra o Filho de Deus, isso tem perdão, pressuposto o arrependimento e a confissão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é você questionar se alguém que está falando em línguas ou que está profetizando está falando isso da parte de Deus. Essa não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você tendo conhecido, provado, experimentado e percebido a realidade do cristianismo, você deliberadamente considera aquilo como sendo uma coisa do diabo, uma coisa de demônios, da ilusão humana, e você se torna um inimigo. Não há perdão para isso. Note que o Espírito Santo é mencionado aqui no contexto. Eles provaram do Espírito Santo. E quando eles caem e saem, eles estão blasfemando, falando mal desse Espírito Santo, de cujas operações eles participaram. João diz no final da sua primeira carta que a gente tem que orar por todo irmão que cair, mas que há pecado que é para a morte. E por esse, ele diz, eu não digo que vocês orem. No contexto da primeira carta de João, o pecado para a morte era alguém que estava nas comunidades cristãs, seguir as heresias que estavam infiltrando aquelas comunidades, particularmente aquela que dizia que Jesus Cristo não veio em carne, seria negar a encarnação de Cristo, que é o que a gente conhece como a heresia do docetismo, que vai tomar forma melhor, mas no segundo século. Ou seja, uma rejeição da verdade, da compreensão da verdade que a pessoa teve. Então, quem seguisse aqueles falsos mestres e negasse a encarnação de Cristo, estaria cometendo o pecado para a morte, que João diz, não ora por esse. Então, são as 3 passagens do Novo Testamento que tratam desse assunto. É Hebreus 6, é Marcos capítulo 3 e 1 de João capítulo 5. Terceira coisa. Primeira é que é possível que alguém tenha uma experiência profundamente cristã e não seja de fato regenerado. Segundo, num determinado momento, algumas dessas pessoas, porque outras ficam na igreja a vida toda, né? Mas alguns desses galhos que estão presos só pela casca, numa ventania mais forte, eles caem. Eles largam e se tornam inimigos da fé. Isso é o que nós chamamos de apostasia. Terceiro, não há possibilidade de um novo arrependimento para aquele que consciente e voluntariamente rejeita a obra do Espírito Santo e renuncia a Jesus Cristo. É o que diz o nosso autor aí, primeiro no verso 4, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. No verso 4, é impossível, e no verso 6, é impossível renová-los para arrependimento. 2 vezes ele fala, é impossível renová-los para arrependimento. Porque essas pessoas passaram por uma fase inicial de arrependimento dos seus pecados, de convicção, que é uma obra preparatória do Espírito Santo para a fé em Cristo Jesus. Se eles rejeitassem isso, renunciassem a Cristo, teriam de se arrepender de novo, para poder outra vez ser admitidos à comunhão com Deus e ser salvos. Para isso seria preciso renová-los,
Ou seja, que eles passassem outra vez por toda aquela experiência que eles tinham rejeitado conscientemente. E o nosso autor diz que isso Deus não permite, por 3 razões. Primeiro, porque implica em crucificar outra vez para si mesmos o Filho de Deus. Verso 6. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Essa é a segunda razão, porque, ou seja, a apostasia rejeita o que Cristo fez na cruz e anula os seus efeitos. Para que o apóstata seja renovado, participe de tudo aquilo e finalmente chegue a ser efetivado, Cristo precisaria ser outra vez crucificado. Ou seja, exposto outra vez à vergonha pública. Teria que passar por todo aquele processo de humilhação, insulto, vergonha e desprezo dos inimigos. Terceira razão, porque não dá para renová-los outra vez para arrependimento, é que isso é a consequência inevitável de quem não recebe a palavra de Deus com fé. Aqui nosso autor cita Deuteronômio 6, de 7 a 8, Gênesis 3, 17 a 18, ele fala da maldição da terra, mas aqui é uma referência a Deuteronômio 6, de 7 a 8, ilustrando a terra que recebe a semente. O Senhor Jesus usou uma ilustração semelhante na parábola do semeador. A ilustração do coração humano baseado na semeadura, que era muito comum naqueles dias. O Senhor Jesus fala de diversos corações, usando para descrever os diversos tipos de terreno que o agricultor, o semeador, encontra quando ele está jogando a semente. Aquele coração, aquela semente, aquele terreno onde a semente cai, mas logo ela não se aprofunda, fica exposta, os pássaros levam. Aquele terreno que está cheio de pedras, a semente cai, até brota o fruto, mas não tem raiz, depois seca. Há aquela semente que cai num terreno bom, floresce, mas vêm os espinhos e sufocam. E desses todos tem o terceiro, que é a terra boa, em que a semente cai e produz fruto. O que o nosso autor está descrevendo aqui são os 3 primeiros terrenos. Particularmente eu penso que o segundo e o terceiro, porque ele diz que a semente caiu, chegou a brotar, mas por causa das pedras num caso e dos espinhos no outro, ela não produziu fruto e a ação morreu. Então, ilustrando mais uma vez que é possível alguém abrigar a palavra de Deus no seu coração por um tempo, aquilo produz algum fruto, mas vai chegar a tempestade, os cuidados dessa vida, as preocupações desse mundo, a busca das riquezas, são coisas que Jesus menciona na parábola, e sufocam a semente e morre. É isso que o nosso autor está descrevendo aqui. De gente em cujo coração a palavra de Deus teve efeito, foi iluminado, provou, se alegrou, participou, mas num determinado momento, por causa das perseguições, das dificuldades, ele não só abandona, mas se torna hostil. Não quer saber mais de tudo. Nosso autor diz que é impossível essa pessoa retornar e ser de fato salva. É impossível, porque isso significaria expor Cristo outra vez a toda a ignomínia, o sofrimento e humilhação e vergonha que ele passou. E ele usa agora, terminando a ilustração da semeadura. Ele diz no verso 7, o que é que acontece com quem recebe a palavra e dá fruto? A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Aqui ele está falando do crente verdadeiro. Ele é como a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela. A semente já foi plantada, ela absorve a chuva, necessária para o florescimento, a frutificação. O resultado é que produz erva útil e recebe a bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, não dá para não ver a referência à parábola do semeador, que Jesus contou. Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, como terra que não presta, terra que não produz fruto, e que então se faz a queimada para ver se ela aproveita para outro tipo de coisa, ou então para que ela seja usada para outra finalidade. Assim é descrito o coração daquele
que não... Assim é descrito o coração daquele que, uma vez recebido a chuva, a semente, apenas produz espinhos e abrolhos. Último ponto aqui. Para que isso não aconteça conosco, nós temos de prosseguir no conhecimento de Jesus Cristo. Versos de 9 a 12. Vamos ver agora? 9 a 12. Expectativa do nosso autor com relação a eles. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. O nosso autor aqui tem expectativa de que seus leitores não se encaixam na situação anterior que ele descreveu, como ele diz no verso 9, quanto a vocês, todavia, estabelecendo o contraste, amados, nós estamos persuadidos de coisas melhores. Ele faz diferença entre os seus leitores crentes e aqueles que não eram. Eles eram a terra boa e não a terra ruim. E embora alguns poderiam se perder e já haviam se perdido, o nosso autor está convencido que, no geral, os seus leitores haveriam de ser salvos. Eles haveriam de experimentar coisas melhores do que aquelas mencionadas na passagem anterior. Coisas que eram pertencentes à salvação, porque, embora aquelas pessoas que se afastaram tinham experimentado tudo aquilo, eles não experimentaram o que era pertencente à salvação, o que acompanha a salvação, como perseverança, fé, amor e serviço. Ele quase que pede desculpa por ter falado daquela maneira. E ele explica, então, em segundo lugar, as razões pelas quais ele está persuadido de que os seus leitores não fazem parte do grupo anterior. Primeiro ele diz, Deus não é injusto para esquecer o trabalho deles, verso 10. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Eles estavam servindo aos santos, ou seja, provavelmente os presos, os necessitados, os pobres, as viúvas, os órfãos. Já tinham feito isso e continuavam a fazer. Eles estavam trabalhando em favor dos oprimidos. Isso é uma evidência concreta. Note que ele diz aqui, Deus não está esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes. Note o contraste com a situação anterior, que descreve emoções e experiências que o indivíduo tem, mas estes aqui evidenciam a sua salvação pela dedicação ao seu trabalho, dedicação e trabalho em favor dos necessitados. Provavelmente, como eu já disse, aqueles que estavam presos ou as viúvas daqueles que já tinham morrido e órfãos. Eles estavam dando evidência através do amor ao nome de Deus, pelo cuidado dos necessitados, que era uma prova clara das coisas que pertencem à salvação, que eles tinham e que aquele grupo anterior não tinha experimentado. Note que o nosso autor diz aqui que Deus não vai se esquecer disso no dia do juízo. Não é que a salvação é pelas obras, mas a salvação é confirmada pelas obras. A justiça de Deus e a memória de Deus eram a base para que ele estivesse certo de que eles seriam salvos. O argumento é mais ou menos esse. Eu sei que vocês não fazem parte desse grupo, porque eu percebo a evidência clara da salvação de vocês, porque vocês amam os santos e os necessitados, e vocês trabalham em favor deles. Ele está fazendo aqui o que Tiago está dizendo, que a fé que salva, ela é acompanhada de obras. Você não pode separar as duas coisas. Fé sem obras é morta. Talvez tenha sido o caso desses cidadãos lá em cima, porque note que ele descreve apenas experiências interiores, provaram, foram iluminados, experimentaram, participaram,
mas não fala nada da conduta, da mudança de vida, mas quando ele fala dos que ele sabe que estão salvos, ou entende que estão salvos, a primeira coisa que ele diz: eu sei disso porque vocês evidenciam essas coisas melhores da salvação através do serviço e do trabalho que vocês prestam aos santos. Porque a essa altura nós já estamos nos perguntando, né, como é que eu sei que eu faço parte do grupo 2 e não do grupo 1, não é? E uma das coisas que pode lhe ajudar a ter certeza, lembrando que certeza da salvação é um processo pelo qual o Espírito de Deus nos convence de maneira infalível de que somos filhos de Deus. Uma das formas que o Espírito Santo faz isso é nos deixando perceber como nós podemos, contra a nossa natureza, amar o próximo e nos sacrificar pelo próximo. Se você é capaz disso e fica admirado que você pode fazer isso, porque por natureza você é um cara ou uma pessoa bastante orgulhosa e egoísta, então isso é um sinal de que Deus de fato regenerou seu coração, que você pode agora amar o próximo, ajudar o próximo, cuidar do próximo e se dedicar ao próximo. Ou seja, para quem pensa que missão integral é coisa nova, né? A última nova teologia, isso é tão antigo quanto a carta aos Hebreus, né? Ou Tiago, ou o Novo Testamento, essa combinação de fé que salva e preocupação com os necessitados. Preocupação com os necessitados. Essa é a razão. Deus não haveria de esquecer isso aí. Então, se ele estava convencido, aqui vem a pergunta, se ele estava, e o nosso autor está prevendo essas argumentações que seriam levantadas nos leitores, se então ele está persuadido, como ele diz no verso 9, de que eles participam da salvação, por que ele deu essa exortação tão severa? E ele dá 3 motivos. Primeiro, verso 11, ele deseja que cada um deles continuasse a mostrar a mesma diligência até o fim, o mesmo zelo, a mesma dedicação, o mesmo cuidado pelos pobres, pelos necessitados, o mesmo entusiasmo. Como ele diz aqui, verso 11, desejamos, porém, eu estou persuadido que vocês estão salvos, mas eu desejo que cada um de vocês mostre até o fim a mesma diligência. Diligência aqui é o mesmo zelo, o mesmo cuidado, a mesma dedicação. Para quê? Porque somente isso, final do verso 11, vai trazer a plena certeza da esperança. A esperança aqui é a esperança da salvação. Mas esperança na Bíblia sempre tem um contexto de certeza. Na Bíblia nunca diz assim, eu tenho certeza da salvação, mas eu tenho a esperança da salvação. Só que o conceito de esperança, no Novo Testamento, é de uma esperança segura. Para que você tenha plena certeza da esperança. A esperança é de que você, ao morrer, você estará na glória, você está salvo e perdoado, você vai para o céu e não para o inferno. Para que você tenha plena certeza de que você está salvo, você tem que manter a mesma diligência no cuidado pelos necessitados, no amor a Deus, no amar ao próximo como a si mesmo. Você tem que manter isso até o fim. É por isso que ele está exortando. Segunda razão que ele está exortando é que ele não deseja que eles se tornem indolentes, verso 12, para que não vos torneis indolentes, meus irmãos. Indolente é preguiçoso, devagar, desinteressado, negligente, devagar, quase parando. Alguns já tinham se tornado assim. Lembra no capítulo 5? Ele diz assim, vocês são tardios para ouvir, vocês são negligentes, vocês estão ainda, devido ao tempo, já deviam ser mestres, mas ainda continua a mesma coisa, entra ano, sai ano. Vocês são indolentes, é outro termo para preguiçoso. Alguns já haviam se tornado assim, e o nosso autor não quer que isso aconteça com eles, por isso que ele está dando essa exortação tão severa. A terceira razão é que ele deseja que eles se tornem imitadores dos herdeiros das promessas. Verso 12, para que vocês não se tornem indolentes, mas se tornem imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quem são aqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas e que nós devemos imitar? Isso aqui é uma referência aos heróis da fé do Antigo Testamento. Ele vai dar a relação lá no capítulo 11.
mas já está antecipando aqui. Ele vai falar daqueles do Antigo Testamento, heróis da fé, que viveram sua vida toda pela fé nas promessas de Deus, enfrentando dificuldades, sofrimento, obstáculos, mas sem vacilar e sem voltar atrás. Nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas que Deus havia feito. É isso que Deus deseja de nós. Deus nos fez muitas e grandiosas promessas, entre elas a vida eterna e o perdão de pecados. Como é que nós herdamos estas promessas? Pela fé e pela paciência, perseverança e diligência até o fim da nossa vida. É assim que nós vamos entrar na nossa herança, sem voltar atrás. Sem voltar atrás. É isso que Ele deseja. Queridos, esse é um ponto aqui, e nós terminamos com alguns pontos de aplicação. Resumindo aqui, o que é que nós vimos desde o capítulo 5, verso 11 até o 6, verso 12? Primeiro, que Deus nos fez muitas grandes e gloriosas promessas. Nós somos o povo que recebeu estas promessas de Deus e que vivemos por elas. Aqui na carta aos Hebreus, nós encontramos menção de várias delas. Nosso autor menciona na carta a vida eterna, a salvação, o descanso, o reino vindouro. E tudo isso com base na obra completa e perfeita de Cristo na cruz e na ressurreição. Nós somos um povo que vive com base nas promessas de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que essas promessas, elas ainda se cumprirão no futuro. Nós aqui experimentamos somente um pouco delas. E é preciso aguardar com fé, com paciência e perseverança o tempo de Deus para o cumprimento de todas elas finalmente, que vai ser o dia da vinda do Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos, que aqui nesse mundo nós somos tentados a voltar atrás pela incredulidade, pela impaciência, e que não são poucos que recuam definitivamente da fé em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia nos adverte: somente os que mostrarem diligência, amor, serviço e dedicação até o fim, esses é que serão salvos. E é somente assim que nós fortalecemos a nossa certeza de salvação. Nós temos certeza, verso 9, estou persuadido das coisas que são melhores, mas precisamos nos assegurar, verso 11, cada um de vós mostra até o fim a mesma diligência para a plena certeza. Esse é o alvo de Deus para conosco e é assim que Ele trabalha. Meu objetivo aqui nessas palestras, exposições em Hebreus, meus irmãos, foi mostrar a vocês que o risco da apostasia é muito grande. Em alguns casos a pessoa larga a igreja e sai, e vai assumir a sua incredulidade e a sua rebelião contra Deus. Mas em alguns casos elas ficam. Elas já abandonaram a Deus e a Cristo no coração, mas elas não saem da comunidade. E aí elas dão um problema, elas se tornam divisores, dividem igrejas às vezes, buscam poder, buscam espaço, disseminam falsos ensinos. A gente prefere que elas vão embora. Mas às vezes elas ficam, e aí é complicado. Você aí agora sabe por que aqui tem tanta igreja com problema. Porque o crente verdadeiro, ele dá problema, mas quem dá mais é o apóstata que fica na igreja. No coração ele já não crê, no coração está endurecido, a incredulidade o afasta do Deus vivo. E aí ele age carnalmente. Ele vê as coisas de maneira carnal, embora o discurso seja piedoso. Ele vai rachar a igreja, vai introduzir heresias. Tem mais gente não convertida nas igrejas do que a gente imagina. E esse é um erro que às vezes o pastor assume, de que no domingo ele está pregando só para convertido, e entra ano, sai ano, ele não prega um sermão evangelístico. Porque ele está assumindo que todo mundo na membresia da igreja é crente. Isso não é verdade. Pode ser que tenha mais descrente do que você imagina, sentado no banco todo domingo, né, na descrição que nós temos aqui, do capítulo 6, da pessoa religiosa, mas não salva. Por isso é bom que o pastor pregue sobre certeza de salvação, base da salvação, arrependimento verdadeiro, evidências do salvo, para despertar a consciência, quem sabe,
tem alguém que ainda não chegou nesse ponto de é impossível renová-los para o arrependimento. A última coisa, você não sabe se uma pessoa que largou a igreja, ela cometeu esse pecado fatal, esse pecado sem perdão. Só Deus de fato sabe, ou o tempo vai dizer. Então a recomendação é que nós oremos pelos desviados, que nós tenhamos compaixão daqueles que deixaram, e se possível tentemos trazer de volta, mas sabendo que há casos que são fatais e definitivos, não tem volta. Não tem volta. Da mesma forma que a conversão para a salvação tem conversão para a perdição. Da mesma forma que os que se convertem para a salvação não voltarão, os que se convertem para a perdição não têm retorno. Só que a gente não sabe quem são. Por isso nossa tarefa é pregar, instruir, exortar, chamar, advertir a todo homem de que sem fé verdadeira em Cristo Jesus, sem submissão a Cristo e sem uma vida de serviço a Deus aqui nesse mundo, não há possibilidade alguma de salvação. Por mais religioso que a pessoa seja, por mais obras que ela pratique, por mais rituais religiosos em que esteja envolvido, sem a conversão verdadeira e a fé genuína em Cristo Jesus, essa pessoa está perdida. E se você nessa noite está em dúvida a respeito do seu estado, e não faz mal, é melhor ter dúvida agora do que descobrir depois da morte a verdade, não é? É melhor ter dúvida agora. Eu sugiro que você busque a Deus em oração. Pergunte a Deus por que é que você não consegue ter certeza. Às vezes é alguma coisa errada na sua vida que está entristecendo o Espírito Santo. Uma conduta sua, um relacionamento imoral, algum pecado que você precisa colocar em ordem, alguma mágoa contra alguém. Tem alguém que você não consegue olhar no olho, conversar e amar de verdade. Coloque em ordem sua vida. Se reconcilie, abandone, restitua, confesse a Deus, rompa com o pecado. E permita que o Espírito Santo diga no seu ouvido, como está lá em Romanos 8, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Mas se você está entristecendo o Espírito Santo com seus pecados, é claro que você não vai ter certeza se você é de Deus ou não. Comece por aí. E peça que Deus lhe convença da verdade. Diga, Deus, se eu não sou de fato convertido. É difícil ver um descrente fazendo essa pergunta, mas faça assim mesmo, essa oração. Diga, Deus, se eu de fato não sou convertido, converte-me e serei convertido. Me atrai a Ti e eu serei atraído. Como diz o profeta Jeremias. Muda minha vida, meu coração. Custe o que custar. Me liberta dos ídolos, de tudo aquilo que me prende. E me faz um servo verdadeiro. Porque eu quero viver para a Tua glória aqui nesse mundo. Amém? Que Deus nos encha da plena certeza da esperança. E que nós vivamos nesse mundo para a Sua glória. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos sonda como espada aguda, afiada de 2 gumes, que penetra no nosso íntimo. E se há alguém que está aqui nessa noite que não é verdadeiramente salvo, eu peço, Senhor, que Teu bendito Espírito Santo o convença nessa noite. E pedimos que Tu queiras regenerar, chamar pelo Teu Espírito Santo esses queridos, ó Deus, dando plena certeza da salvação. Dá-nos, ó Deus, ousadia e convicção para viver nesse mundo, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.